primária significa o quê? O dom da vida. Dentro dessa faixa vibracional, desdobram-se muitas outras energias, muitas outras faixas, muitas outras irradiações, podendo haver, assim, dentro de uma faixa, ou dentro de uma linha de Umbanda, ou dentro de uma irradiação de Umbanda, ou dentro de um trono de Umbanda, podendo haver infinitos orixás. Marlon, não entendi. Vamos lá. Imagine o universo, uma faixa vibracional riscada. Você precisa imaginá-la riscada, porque senão você não vai ter uma ideia, né? Isso pelo menos é assim que eu faço. Porque as faixas são infinitas, né? Elas se conversam e se relacionam através de um degradê energético, que é algo que a gente pode falar mais à frente em um outro podcast. Uma faixa vibracional tem muitas outras irradiações, e cada irradiação pode receber o nome de um orixá, se fizermos o sincretismo de uma forma respeitosa e adequada. Como assim, Marlon? Vamos a um exemplo prático? Bom, eu falei aqui as 7 linhas, mas eu não falei de Nanã, eu não falei de Obaluayê e eu não falei de Omulu. Dentro de um raciocínio, não dentro de uma obrigatoriedade, tá bom? Dentro da faixa do dom da vida, que é a faixa vibracional de Iemanjá, dentro de um raciocínio desdobra-se ali dentro uma outra irradiação chamada Nanã, que é representada pelas águas paradas, pelas águas de poço, pelas águas de brejo. Tá ok, gente? E que é uma irradiação que nos traz vibração de quê? De calma, de sossego, é isso, de pensamento leve, pensamento focado, devagar, e que também nos traz vibrações de filtro de memórias. Ou seja, onde Nanã age muito? Nanã age muito no momento da reencarnação, ou seja, no filtro de memórias. Nanã rege o filtro de memórias entre as encarnações de um ser. Por quê? Isso pode ser também assunto de um próximo podcast. Por que um sujeito reencarna sem lembrar de suas vidas passadas? Primeiro, porque existe um filtro de memória chamado Nanã, que é infalível e perfeito. Agora, podemos conversar melhor sobre isso em próximos podcasts. Tá ok, gente? Então, Nanã é água, então se desdobrou-se dentro de uma linha principal que é Iemanjá, que é a água do mar. E ainda dentro de Iemanjá, através de um raciocínio, também não de uma obrigatoriedade, o que pode ficar entendido? O que se desdobra mais ali dentro? Quais outros orixás? Uma vez que água é vida, pode se desdobrar ali dentro Obaluayê? No meu entendimento, pode. É o orixá da saúde, que na verdade, o que antecede a saúde é a evolução, é a regeneração e também a degeneração. Ou seja, toda e qualquer forma de evolução, transformação, metamorfose celular e também espiritual, encontra-se assim as vibrações de Obaluayê. Ou seja, através do dom da vida, inicia-se o ciclo de evolução. Então o Obaluayê pode sim estar desdobrado dentro de Iemanjá. Estão me entendendo, gente? É um raciocínio, não é uma obrigatoriedade. Se eu quiser cultuar isso, eu posso. Porque eu estou seguindo os fundamentos das 7 linhas primárias. Entendeu? O que eu não consigo dizer para vocês, até porque, novamente, eu não sou babalorixá, não sou pai de santo, não sou dirigente, eu tenho uma visão da Umbanda, de alguns anos de vivência, de ter passado por algumas casas com culturas diferentes. Então é isso que eu trago aqui para o nosso bate-papo. Eu não consigo enxergar 8 linhas de Umbanda, 9 linhas de Umbanda, ou que seja, muitas outras linhas de Umbanda. Eu acho que eu tenho que comer muito feijão com arroz para entender ainda essas 7 primárias, quem dirá outras. Né?
Aí você me pergunta, mas Marlon, desse jeito que você está falando aí, eu entendi sobre a Iemanjá, Nanã, Obaluayê, mas tem ainda o Mulu. O Mulu também pode ser explicado dentro da linha de Iemanjá, no meu ponto de vista, e conforme eu já vi em algumas casas, que eu concordei e tomei para mim. Naquele momento, não hoje, que a casa que eu trabalho hoje trabalha de um jeito diferente. Entendeu? Mas o Mulu também pode ser desdobrado dentro de Iemanjá, porque o Mulu, ele é a morte celular e passagem entre vidas, tanto do mundo espiritual para o mundo físico, quanto do mundo físico para o mundo espiritual. Ou seja, trabalha diretamente com Iemanjá. Enquanto Iemanjá rege o dom da vida, o Mulu rege a passagem. Tá ok, gente? Bom, que mais exemplos? Marlon, pode ter na Umbanda o sangue? Olha, gente, na Umbanda popular tradicional que eu conheço, não. Mas se tem alguma casa de Umbanda pura, não estou falando Umbanda traçado, que Umbanda traçado é outros 500. Se tem alguma casa de Umbanda pura cultuando o sangue ou o Obá, né, eu odeio Obá porque ficaria dentro da mesma faixa vibracional. Eu não sei dizer, nem posso dizer se está certo ou se está errado, mas dentro da Umbanda pura estaria dentro da faixa de Oxóssi. Porque o sangue é o conhecimento das ervas. Se é conhecimento das ervas, no meu entendimento, está desdobrado dentro da faixa primária de raciocínio e conhecimento, que é o Oxóssi. Isso. Assim como o Obá, que era uma orixá feminina guerreira e também com os dons da caça. Assim como o Loguedé, que também tem os dons da caça, todos esses podem estar desdobrados dentro da vibração principal de Oxóssi. Tá ok, gente? Mas daí a serem cultuados na Umbanda pura, no meu ponto de vista, é desnecessário. Porque na Umbanda, Oxóssi já faz a grande faixa primária, ela já faz todo o papel das outras faixas existentes dentro dela. Tanto quanto a positividade, quanto a negatividade. Ah, Marlon, quero cultuar Ogum, eu quero cultuar o Xangô, quanto a uma expansão de energia. Quero fazer uma oração dentro da minha casa e pedir para esses orixás expandir justiça e expandir ordem, porque a minha casa anda um pouco bagunçada, me sinto um pouco injustiçado. Ok, cultue Xangô e Ogum, peça para que eles façam essa expansão e você terá resultado. Agora, para entender o que o Marlon falou, poxa, Marlon, acho que tem alguma coisa errada lá em casa quanto à justiça e quanto à ordem, quanto à doutrina, porque minha casa anda tão desorganizada, eu acho que não sei, tem alguma coisa negativa. Então você pode também cultuar Xangô e cultuar Ogum, porque esses mesmos orixás que respondem pela faixa vibracional principal, eles podem exercer a expansão, mas podem exercer também o retorno, né, o consumo da energia negativa. No meu ponto de vista, não dizendo que também é uma obrigatoriedade ou que quem faz de um jeito diferente esteja errado, não é isso, mas o orixá principal, ele tem plenas condições de fazer expansão e absorção, sem eu precisar cultuar um segundo ou terceiro ou quarto orixá para fazer o papel de negativo, de polo negativo. Né, eu tenho visto algumas doutrinas aí, respeito, não estou aqui para dizer que está errado. Pode ser feito dessa maneira. Um positivo com um negativo? Pode. Pode, é cabível. Porém, eu aprendi e cultuo eu, Marlon. Eu não tenho terreiro, né, gente? Então, assim, não dá para dizer, no meu terreiro eu faço assim. No meu entendimento de vida de um bandista, eu entendo que o orixá, ele pode fazer os dois polos sem necessidade de eu cultuar um segundo ou um terceiro. Porque, para mim, eu acho até mais prático, mais objetivo e mais direto. Tratar com um só. Mas, gente, é uma questão de ponto de vista, é uma questão de doutrina, entendeu? Se a sua casa faz assim, respeite a sua casa, respeite o seu dirigente, novamente, porque eles não estão errados. É uma questão de ponto de vista quanto à cultura, quanto a o modo de se querer cultuar. E aí, voltando lá atrás, foi por isso que eu falei que não existe uma obrigatoriedade numa ordem das 7 linhas. Existe sim uma obrigatoriedade quanto ao fundamento das 7 linhas. Esta casa é regida pelas 7 linhas de Umbanda. Agora, como, em qual ordem, não importa. Entendeu, gente?
Tem casas aí que cultuam as 7 linhas de Umbanda com a Oxum desdobrada dentro da Iemanjá, por ser Iemanjá água salgada, Oxum água doce. Então fica-se entendido isso. E aí, tirando o Oxum das linhas principais, trazendo ela para dentro da linha de Iemanjá, fica sobrando uma 7ª linha. E aí, qual é a 7ª linha que essas outras casas trabalham? É a linha das almas, onde rege Obaloaê, Omulu e Nanã. Entendeu, gente? Não existe uma ordem. Cada terreiro, sim, vai trabalhar com uma ordem que melhor for para o desenrolar de seus trabalhos. Se eu sou filho de Ogum, provavelmente eu vou cultuar as 7 linhas de Umbanda, trazendo Ogum para a 2ª ou 3ª linha, mais próxima de mim, mais próximas das ações dentro do meu terreiro, mais próximas do meu cotidiano. Porque eu sou filho de Ogum, um exemplo, né? Porque eu, Marlon, sou filho de Oxóssi. Se um dia for abrir um terreiro, se um dia for me esclarecida esta missão, provavelmente eu devo trazer o culto da linha de Oxóssi, da faixa vibracional de Oxóssi, para a 2ª linha ou 3ª linha. Como eu sou filho de Iemanjá, neste exemplo que eu dei, eu posso deixar Iemanjá na 2ª linha e trazer Oxóssi para a 3ª. Aliás, não, nesse exemplo que eu dei, Oxóssi já estaria na 3ª. Então, para mim, acho que estaria perfeito para o meu desenrolar dos meus trabalhos espirituais dentro da minha casa. Um exemplo, né? Marlon não tem casa. Quer dizer, tem casa como filho de santo, graças a Deus. Não tem casa como dirigente. Enfim, entendeu, gente? Linha de Umbanda é uma faixa vibracional, uma irradiação, uma manifestação primária de Deus que tem a representatividade de um sentimento, de uma qualidade, de um poder. Dentro dessa faixa se desdobram muitas outras faixas. E essas muitas outras faixas podem receber nome de orixás. Ok, isso está certo. Mas quanto a ser cultuado, pergunte a seu dirigente. Poxa, Marlon, eu queria saber como é que tá as 7 linhas lá na minha casa que eu frequento. Converse com seu dirigente, ele vai lhe explicar. Tá bom, gente? Bom, essas são as 7 linhas de Umbanda. E dentro desse assunto, para os próximos, né, que a gente pode falar? Gente, quando eu falei aqui hoje, dessas explicações das 7 linhas de Umbanda, a gente está falando de orixá maior. Tá bom? A gente está falando das 7 linhas de Umbanda em si. Porque dentro desse assunto desdobram-se muitos outros. Orixá menor, é isso? As qualidades e tipos dos orixás menores, outros sincretismos. Então, assim, tem muitos assuntos para vir por aí pela frente. Tá ok, gente? Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. Bom, é isso. Acho que não tem mais o que falar quanto às 7 linhas de Umbanda, senão começa a ficar uma coisa muito, muito confusa. Tá ok? Agradeço pela sua atenção. Espero que tenhamos aí uma boa semana. Tá ok? Muito obrigado a todos. Que Oxalá nos abençoe. Salve, salve. Axé.